Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é direcionada ao estudo da ecologia. Nós vamos falar hoje a respeito da transferência de energia nas cadeias alimentares e também nas teias alimentares. Mas antes da gente entrar nessa transferência de energia, é bom a gente entender o que é uma cadeia alimentar em si. Uma cadeia alimentar representa uma transferência de energia unidirecional entre os indivíduos componentes. Unidirecional significa que é uma direção só, tá, gente? Não tem volta. Quem compõe a cadeia alimentar? A cadeia alimentar ela é composta de seres autótrofos e de seres heterótrofos. Qual que é a diferença de um para outro? Ser autótrofo é o ser capaz de sintetizar a sua própria energia, ou seja, de produzir. Isso pode acontecer por meio do processo de fotossíntese ou processo de quimiossíntese, que daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Os demais componentes são seres heterótrofos. Ele é o contrário do autótrofo. Esse ser não produz a sua própria energia. Ele tem que obter essa energia. São eles os consumidores e os decompositores. Então você já sabe, o base da cadeia alimentar é isso. Autótrofo, produtor, heterótrofo, consumidores e decompositores. Aqui a gente tem um exemplo para que vocês possam entender isso. Ó. Esse aqui é autótrofo. Todos esses aqui são seres heterótrofos. Quando a gente fala a respeito da posição do indivíduo na cadeia alimentar, essa posição se chama nível trófico. O primeiro nível trófico é sempre do produtor. Depois a gente tem uma sequência natural. Ó. Vocês estão vendo aqui que os consumidores eles têm uma numeração em sequência a partir do produtor. Então, do primeiro ao último, ó, primário, secundário, terciário, quaternário. Se o primeiro nível trófico é sempre do produtor, você vai ter uma sequência de níveis também sequencialmente. Então aqui é o segundo nível trófico, aqui é o terceiro nível, aqui o quarto nível trófico e aqui no consumidor quaternário o quinto nível trófico. Aí os decompositores. Quem são os decompositores? Decompositores basicamente são aqueles que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Eles são muito importantes para a reciclagem de matéria. São eles, fungos e bactérias. Se vocês prestarem atenção, a setinha indica transferência de energia, ó, do produtor para o consumidor primário, para o consumidor secundário e por aí vai. Quando a gente chega nos decompositores, tem setinha vindo de todo mundo. Então, se eu cheguei aqui numa sequência e falei que aqui é quinto nível trófico, eu não posso falar que aqui é sexto não. Por quê? Seria sexto nível se eles tivessem como base alimentar somente o consumidor quaternário. E não é assim. Vocês estão vendo que tem fonte de energia de todos os níveis. Então, obrigatoriamente, você sempre vai falar que os decompositores estão no último nível da nossa cadeia alimentar. Tranquilo? Aqui nos consumidores, vocês estão vendo que tem aqui, ó, mostrando que esse aqui é herbívoro, esses aqui são carnívoros. Qual que é a diferença de um para outro? Herbívoro é aquele ser que tem como base alimentar somente vegetais. Carnívoro é aquele ser que se alimenta de outros animais. E existe um indivíduo que tem um hábito alimentar que ele tem tanto vegetais quanto animais na sua alimentação. É o caso da espécie humana, por exemplo, no qual nós denominamos esse indivíduo como sendo um indivíduo onívoro. Tranquilo, gente? Então vamos ver um pouquinho agora o que é esse processo de fotossíntese, o que é esse processo de quimiossíntese, né? Primeiro que você já sabe que o produtor é autótrofo. Isso acontece por duas vias. Fotossíntese, que é um processo realizado por algas, os maiores seres fotossintetizantes do planeta, as cianobactérias, que pertencem ao reino Monera, e as plantas. Para ter fotossíntese, precisa de energia luminosa. Ou tem outra via de produção de energia, onde não há necessidade de energia luminosa. É uma energia química, obtida por meio de compostos orgânicos, um processo realizado por algumas bactérias, como aquelas que, por exemplo, utilizam substâncias inorgânicas no processo, como é o caso de enxofre. São as chamadas bactérias sulfurosas. Nesses dois processos, existe produção de energia a ser utilizado, tanto em cadeias quanto também em teias alimentares. A maior parte da energia produzida no planeta, não haja dúvida, acontece por meio do processo de fotossíntese.
Agora nós temos os heterótrofos, que eu já havia falado para vocês. Eles dependem da energia que vem do produtor. São eles consumidores e decompositores. Em sua maioria, esses consumidores são ou predadores ou são parasitas. Os decompositores se alimentam dos cadáveres, da matéria orgânica em decomposição e reciclam a matéria, mais ou menos do jeitinho que vocês vão ver aqui, ó. A planta é autótrofa, produziu energia, matéria orgânica, por exemplo, carboidrato. Esse carboidrato vai ser consumido, tanto pelos consumidores e também pelos decompositores. Quando os decompositores se alimentam, eles liberam para o ambiente a matéria inorgânica, água e sais minerais. Para onde vai essa água e sais minerais? Volta aqui para a planta. Ela precisa disso para realizar a fotossíntese. Então vocês estão entendendo, ó, que a matéria é cíclica, diferente da energia. Energia não é cíclica, porque energia tende a ser consumida. Então vamos ver se a gente entendeu? Temos dois exemplos aqui. O que a gente vai ter que ter na nossa cadeia alimentar? Produtor, consumidores, decompositores. Primeiro exemplo de cadeia alimentar. Vocês estão vendo aqui, ó. Produtor, planta. 3 consumidores, lagarta, lagarto, gavião. Primário, secundário, terciário. Um decompositor, que é o fungo. Níveis tróficos. Primeiro sempre do produtor, consumidor primário. Segundo nível, secundário. Terceiro, terciário. Quarto, último nível, o decompositor, que é o fungo. Algo similar a gente vai ver no outro exemplo. Nesse outro exemplo nós temos um produtor, que é uma alga, fotossintetizante. Consumidor primário, microcrustáceo. Secundário, peixe. Terciário, ave. Quaternário, crocodilo. E um decompositor, que são as bactérias. Tá? Primeiro nível trófico, segundo, terceiro, quarto, quinto, último nível trófico. Tranquilo, gente? Acho que deu pra gente entender bem essa partezinha aí. Agora, pessoal, muito interessante a gente citar o seguinte. As cadeias alimentares representam o hábito alimentar de um indivíduo. Por exemplo, o sapo. Será que o sapo tem como fonte alimentar somente o besouro, por exemplo? Será que o nível trófico ocupado por ele é sempre o mesmo? Não. Existem outros insetos na base alimentar desse animal. Então, por isso, o indivíduo não participa só de uma cadeia alimentar. Ele pode participar simultaneamente de várias cadeias alimentares. Traduzindo, os seres vivos nos ecossistemas participam das chamadas teias alimentares. Uma relação como essa que a gente está vendo aqui. Nós temos o milho, que é o produtor, sempre no primeiro nível trófico produtor. E nós temos aqui consumidores, besouro, sapo, roedor, coruja e a cobra, a serpente. Se vocês observarem, o besouro é herbívoro, ele sempre vai estar aqui como consumidor primário, segundo nível trófico. Mas olha o roedor, ele pode estar aqui como consumidor primário e como também consumidor secundário. Por que essa diferença? Quando ele se alimenta diretamente do milho que é o produtor, ele é um consumidor primário. Ele vai estar no segundo nível trófico. Mas vocês podem perceber aqui também que ele pode participar de uma segunda cadeia alimentar, no qual ele se alimenta do besouro. O besouro é primário, ele vai ser consumidor secundário. Olha aqui também o exemplo da coruja, ó. Consumidor secundário, terciário, quaternário. Por quê? Pode ser secundário quando se alimenta do roedor nessa situação. Ó. Milho produtor, roedor primário, ele vai ser consumidor secundário. Pode ser consumidor terciário. Quando? Milho está aqui, beleza? Besouro, consumidor primário. Sapo secundário, coruja terciário. Já está em níveis tróficos diferentes. Ó. Terceiro nível, quarto nível trófico. E também pode ser consumidor quaternário. Quando que ela pode ser consumidor quaternário? Quando a gente tem a situação aqui, ó. Milho produtor, besouro primário, sapo secundário, serpente terciário, coruja consumidor quaternário. Então, o nível trófico de um indivíduo ele pode ser variável porque existem as chamadas teias alimentares. Agora, gente, finalizada essa partezinha, a gente só vai ver um pouquinho a respeito da transferência de energia. O que acontece com a energia quando ela passa de indivíduo para indivíduo? Ela vai se acumulando, ela diminui, é isso que a gente vai ver agora, logo na sequência. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma cadeia alimentar. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. Vamos ver um pouquinho a respeito do que acontece com a nossa energia nessa cadeia alimentar?
Essa barrinha amarela aqui, ela representa a quantidade de energia que está disponível nesse nível trófico. À medida que eu for passando, vocês vão perceber o que está acontecendo com essa barrinha amarela, ó, do consumidor primário, do consumidor secundário, para o consumidor terciário, até chegar no consumidor quaternário. O que aconteceu com ela? Ela foi ficando cada vez menor. Por que ela foi ficando cada vez menor? Nessa transferência unidirecional de energia, a energia não se acumula, ela não aumenta. A energia tende a diminuir gradualmente. Por que essa energia diminui gradualmente? O indivíduo necessita de energia para manter o seu metabolismo. Então, durante o processo de respiração celular ou outros meios metabólicos, parte da energia é gasta. Essa barrinha azul aqui, ó. Então, isso aqui representa o gasto energético. Como cada indivíduo gasta energia durante o processo, a tendência é que a quantidade energética fique cada vez menor. Mais ou menos cerca de 10%, tá? Para vocês entenderem. Suponha que aqui houve uma produção de 1000 quilocalorias, por exemplo, tá? Esse indivíduo, durante o processo de respiração celular, vamos supor que ele consumiu 900 quilocalorias. Quanto está disponível para cá? 100 quilocalorias. Vai consumir parte disso aqui, 90%. Sobra quanto para cá? Vai sobrar 10 quilocalorias. Esse indivíduo vai gastar energia durante o processo metabólico. Tinha 10, se gastou 90%, sobra 1 quilocaloria. A mesma coisa acontece aqui. Gastou energia durante o processo metabólico. Quanto vai sobrar para o consumidor quaternário? 0,1 quilocaloria. Tá? Então, por isso que às vezes, indivíduos que ocupam níveis superiores, eles tendem a necessitar de uma quantidade energética maior, porque a quantidade de energia tende a diminuir e o consumo dele tende a aumentar. Tranquilo nessa parte? Agora vamos ver um pouquinho mais dessa questão da produção de energia. A produção a partir do produtor, que a gente chama de PPB, ou produtividade primária bruta. Então vamos lá falar dessa produtividade, né? Vocês já sabem que o único ser autótrofo é o indivíduo que faz fotossíntese ou quimiossíntese. Aqui nós temos uma planta que é a fotossintetizante. Ela tem capacidade de produzir energia. A energia que vai ser produzida pelo produtor, a gente chama de PPB, produtividade primária bruta, a chamada biomassa, a produção de matéria orgânica pelo indivíduo, tá? É medida em quilograma por metro quadrado e unidade de tempo, que no caso é o ano. Ô, gente, mas vocês têm que entender o seguinte, não é toda a energia produzida, não é toda a PPB que vai ser disponibilizada para a nossa cadeia alimentar. A gente sabe que parte dessa energia vai ser consumida, por exemplo, durante o processo de respiração celular. Então, quando a gente pega essa produtividade primária bruta e desconta o que ele gastou no metabolismo, na respiração celular, o que sobra a gente dá o nome de PPL, produtividade primária líquida. Vai ser a quantidade de biomassa, vai ser a quantidade de energia que vai estar disponível para os demais indivíduos que estão ali participando daquela cadeia alimentar. Então, para a gente fazer um resumão claro, basicamente é isso aqui, ó. PPB é toda a biomassa produzida pelo produtor, só que ele gasta na respiração. O que sobrou é o que vai ser utilizado na cadeia alimentar, que a gente chama de produtividade primária líquida ou simplesmente PPL. Você já sabe o que é PPB, produtividade primária bruta, já sabe o que é PPL, produtividade primária líquida. Só que agora a gente tem que saber o que é produtividade secundária. Ô, gente, o que foi disponibilizado em nível energético, por exemplo, para os consumidores, né, para PPL, você sabe que esse indivíduo vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai consumir parte dessa matéria que ele obteve, dessa energia, durante o processo de respiração celular e também elimina parte da matéria orgânica, tanto nas fezes quanto na urina. Então, quando isso acontece a cada nível trófico da cadeia alimentar, a gente tem a chamada produtividade secundária. Então, vocês estão vendo que, nível por nível, a tendência da energia é sempre diminuir. Meus amigos, por hoje é só. Espero que tenha contribuído com vocês.
Um grande abraço e até a nossa próxima aula.